medida em que você tem esse descontentamento santo, permaneça diante de Deus até que tu tenha clareza. Permaneça na presença de Deus até que tu tenha clareza. E até que Deus te dê os caminhos. E é muito bacana, assim, muito especial como ele trabalha isso. É bem especial a gente olhar isso no livro. Mas o que eu quero dizer com isso? Que a visão, ela vai se escoar, ela tem que chegar até o povo. E nós precisamos de odres para isso fluir, para ela acontecer. Então nós queremos falar, durante todo o retiro, nós vamos ter tempos de olhar conceitos, de ser inspirados, de olhar a palavra, olhar a visão, olhar a unção divina, sermos chamados por Deus para renovarmos a visão. Vamos ter o tempo de olhar Neemias como líder de um movimento. Tudo são palavras bíblicas e que nós queremos ser confrontados e queremos ouvir Deus, que Deus fale conosco para dentro daquilo que Ele tem como visão e propósito para a nossa vida, para esse tempo, para esse kairós dele agora. Mas, paralelo a isso, em meio a isso, nós vamos falar de 4 estratégias. Agora, página 10... Acompanhe número 1. Teremos 4 enfoques estratégicos que queremos abordar em nosso retiro dos sonhos. Acompanharam comigo? Qual é o primeiro? Que a numeração está errada aí, gente. Já começou no 2. Mas qual é o primeiro aí que está aí? Discipulado. Segundo. Terceiro. E quarto. Nós vamos falar dessas estratégias aqui durante o retiro. Então, agora nós vamos falar do primeiro enfoque estratégico, que é o discipulado. E a maneira de falar são nós vamos ter 2 momentos falando discipulado. O que são nossos pontos altos até aqui, nessa experiência de caminhando já com vocês, várias denominações, igrejas. Porque aqui é assim, a gente aprende de tudo e de todos. Por isso que o microgrupo é relacional, é um aprendendo com o outro e precisam do outro. E nós precisamos aprender um do outro. E isso é muito importante, gente, porque isso é reino, é viver reino. Com isso, o que nós temos aprendido como pontos altos nesse movimento de que estamos caminhando juntos? O que são pontos a melhorar nesse processo que estamos percebendo? E aí, aqui eu vou trazer minha perspectiva. E vocês vão avaliando se essa é a perspectiva de vocês. Vocês que estão vivendo o microgrupo de discipulado entre vocês, no próprio microgrupo discipulado de vocês, como pastores entre si, ou as esposas que ainda não têm, mas vão pensando, né, nessa perspectiva. Mas vocês também pensando isso, quem já está reproduzindo isso no seu projeto, na sua igreja local ou na sua denominação. Vai avaliando se isso são pontos altos do seu processo e se isso são pontos a melhorar o seu processo. E talvez você vai elencar mais alguns ou outros pontos altos da sua igreja, do seu processo, ou outros pontos a melhorar da sua igreja e do seu processo. Certo? Então eu vou trazer uma perspectiva a partir do que eu olho o movimento como um todo. Certo? Então, o primeiro ponto alto ali, número 1, nossos pontos altos quanto ao discipulado, número 1, o pastor como discípulo e discipulador. A riqueza das denominações e experiências diferentes. O pastor como discípulo e discipulador. Nós temos na história da igreja, vários movimentos que surgiram falando discipulado, mas não começando pelo pastor, ele tendo um DNA, ele encarnando a visão como o Tércio nos trouxe. Mas sempre movimentos que vinham focando em estratégia. Você faz isso, você faz pequeno grupo, você faz isso, você faz aquele treinamento, você lê aquele livro, você faz isso. Então sempre o foco na estratégia, no odre, não o foco no vinho, que junto com o odre faz fluir o processo. Então, começando com o pastor como discípulo e discipulador. Então, ele fazendo todo o processo, que depois nós vamos ver as estratégias sinérgicas de capacitação, de viver discipulado e de assessoria. Então, como é que isso precisa caminhar junto? O pastor vivendo isso. O pastor vivendo discipulado, o pastor fazendo a capacitação, alinhamento, tendo a mesma cosmovisão, o pastor sendo assessorado para que ele se torne um discipulador e um assessor para dentro da sua igreja, ou da rede, ou da denominação que ele assessora. Então esse é o primeiro ponto alto, e esse é o altíssimo, gente. Porque nós reproduzimos o que somos.
E Bill Hybels, se eu não me engano, a 13ª lei de liderança, no livro dele, ele diz... Não, John Maxwell. Troquei o Bill com o John. É o Bill e o John também, né? E ele diz assim, ensinamos o que sabemos e reproduzimos o que somos. E na pesquisa deles, eles olharam líderes bons. Os líderes se tornaram bons. Qual foi? Porque fizeram boas capacitações? Não, porque eles tiveram um outro líder bom que os influenciou. 85%. Então, ensinamos o que sabemos e reproduzimos o que somos. Pastores encarnando a visão. Não são conceito de discipulado, mas encarnando aquilo que você quer que sua igreja viva, que sua denominação viva. Vai fluir de sua vida. Isso é muito precioso, gente. Então, gaste tempo com você, pastor, você, esposa de pastor, ganhando esse DNA em sua vida, vivendo esse processo. Segundo ponto alto, capacitação formativa. Mudança de cosmovisão num processo interativo. Mike Breen, no livro Construindo uma Cultura de Discipulado, que se eu não me engano é esse nome, porque ele está só em inglês, ele diz assim, o primeiro estágio para mudança de cultura é mudar a cosmovisão. Por que estamos falando de mudança de cultura? Porque, não sei a frase, Paulo Pontes pode depois me dizer, a cultura come a estratégia no café da manhã. Quem é que fala isso, Paulo? Que você que sempre fala isso? Peter Drucker, o pai da administração. Peter Drucker. É muito nome de gente, né? O John, o Maxwell, o Peter, né? Mas o Peterzinho, sabe? Ele que diz isso. Por quê? Porque nós achamos que a igreja vai mudar só com uma estratégia. Você cria pequenos grupos e agora tudo resolvido na igreja. A cultura é mais forte do que a estratégia. Então, como você precisa olhar cultura de discipulado na sua igreja? E a mudança, e aí vem o Mike Breen, que é o Maiquinho, sabe o Mike? Amigo do Peter, de certo, não sei. Mas o Mike diz assim, que o primeiro estágio da mudança de cultura é a mudança da cosmovisão. E depois ele fala do outro estágio da imersão. Isso é bem interessante, tem um vídeo lá no plataforma, eu acho que vale a pena a gente olhar de novo, do David Cornfield falando desses estágios do Mike Breen. Vale a pena a gente dar uma olhadinha de novo lá. Então, mas o primeiro que interessa para nós aqui, você nem precisa saber o nome do Peter, do Mike e do Bill depois, do John Maxwell depois. Mas o que você precisa entender é a importância de startar processos na igreja a partir de um alinhamento da visão, da cosmovisão de discipulado. E isso não pode ser só, vem ali dizer, gente, discipulado é isso, biblicamente é isso. Isso precisa ser um processo formativo, não informativo só. Por isso, vocês, a maioria, não, acho que todos vocês aqui estão num processo de olhar os vídeos do IAD, as que vão começar ainda, né? Glória a Deus, né, Martinha? Estão olhando o vídeo, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que olhar o vídeo, anotar, deixar Deus falar com você, gerar crise, gerar descontentamento santo em você, e você vai para o encontro do seu microgrupo para compartilhar aquilo que você ouviu de Deus. Isso é um processo interativo, é um processo formativo. E principalmente respondendo duas perguntas. O que são? O que Deus falou comigo e o que eu vou fazer a respeito disso, como eu vou obedecer. Então já está trabalhando cultura de discipulado no processo de capacitação, que é uma capacitação formativa, não só informativa. Tem informação? Tem. A gente espera que alguém aprenda alguma coisa, né? Mas é um processo formativo. Então esse é um ponto que também considerei como alto na questão do discipulado. Terceiro ponto alto, a qualidade do discipulado nos microgrupos. O que é um microgrupo? Talvez para alguns que estão ouvindo ou já ouviram muito pouco. Microgrupo é um conceito que a gente começou... Olha como Deus faz umas coisas interessantes, né? O David encontrou um cara chamado Greg Ogden. Anota mais um nome, o Greguinho, tá, gente? O Greguinho. O Greg Ogden, ele começou um movimento de microgrupo discipulado. Ele tinha na igreja dele uma perspectiva de não fazer PGs, pequenos grupos abertos. Sempre trabalhar com grupos de 4, 1 mais 4. Caminhava aqui, reproduzia, sai. Mas é assim o dele. Sai dos 4 aqui, forma um 4 novo aqui. Porque você já cresceu aqui em discipulado, você pega mais 4, você vai crescendo com esse discipulado.
O movimento dele em si, nessa proposta, não cresceu tanto. Mas Trevor Larson, por exemplo, na Indonésia, que era da equipe pastoral do Greg Oden, mais um nome para você, Trevor, ó, viu? O Trevor, lá na Indonésia, ele pegou essa perspectiva no microgrupo de 4 e ele está com mais ou menos 600 lá, muçulmanos em grupos de 4 sendo evangelizados e discipulados. 600 mil. 600 mil, esqueci o 1000. 600 mil. Faz um pouquinho de diferença, né, Terça? Pouquinha coisa, mas tudo bem, né? Sem grupo de 4, porque ele pegou o conceito do microgrupo e traduziu para o contexto dele na Indonésia. Sempre com o líder facilitador, que é assessorado, mesmo que vocês tenham ouvido aqui. A gente nem sabia que isso tinha lá. Quando a gente está caminhando aqui no Brasil, Deus nos fez caminhando aqui no Brasil, Deus fez ele caminhando lá, e a gente nem sabia lá. E agora a gente se juntou para aprender um do outro, né? Ouvindo o Trevor na consulta nacional da DEC Fazer Discípulo ano passado. Que lindo. Mas o que eu quero dizer com isso? Que o microgrupo discipulado veio dessa conversa com o Greg Oden. 3 anos atrás, no primeiro semestre, fez 3 anos agora no início do ano. E em junho, nós reunimos várias pessoas online que foram convidadas naquele tempo. Líderes de denominação, de igrejas, que começaram o microgrupo. Foi aí, né, Silvado, que a gente começou nossa trajetória, né? E nós fizemos online ali uma capacitação. Online, para quem quisesse depois startar esses microgrupos de 4. Era o David, eu e o Marinho. Então, nós formamos um grupo piloto, um microgrupo, David, Marinho, Silvado e eu, startamos, e a partir de nós íamos reproduzindo. Marinho tem os microgrupos dele, Silvado para dentro da igreja local dele, e eu, então, com outros que fui convidando, né? Paulo César, na época, Juliano, né? Que está aí também. Então, vários que começaram o processo na época. E formamos esses microgrupos. E foi bem interessante, começamos a caminhar, mas o conceito veio dessa conversa do Greg Oden. Aí tinha a Bíblia do discipulado e começamos a caminhar nesses grupos de 4, em discipulado mútuo online. Já estávamos também processo de pandemia, era tudo mais online, e caminhar. Então, ali nasce esse movimento. E a partir desse movimento, de viver esses microgrupos discipulados, esses pastores estenderam isso para a sua igreja local ou para a sua denominação. Então, a questão da qualidade nos microgrupos é um ponto alto. Letra A. Os seguintes elementos são muito importantes para um microgrupo ter qualidade e ser saudável. Eles estão divididos em 3 áreas sinérgicas. 3 áreas sinérgicas da qualidade de um microgrupo para você observar. Primeira área, olhando para cima, nosso relacionamento com Deus. Onde nós percebemos qualidade no microgrupo a partir da qualidade do relacionamento com Deus. Primeiro ponto, centrado em Cristo. É Jesus que nos envia para fazer discípulos, porque nós somos primeiro discípulos dele. Nós somos discípulos de Jesus. E Jesus vai nos discipular diretamente por meio dos irmãos com quem nós caminhamos. Mas nós somos discípulos de Jesus, centrados em Cristo. Segundo, a centralidade da palavra. A relação com a palavra de Deus como viva e eficaz, dizem Hebreus. Onde essa palavra me transforma de dentro para fora, de novo o que nós ouvimos antes. Eu vivo um processo de transformação. Essa semana eu fiquei muito triste, porque numa conversa com você, Tércio, eu fiz um comentário infeliz que eu não precisava ter feito sobre uma pessoa e eu fiquei muito triste. E eu estou a semana inteira querendo mandar uma mensagem e dizer, cara, eu quero voltar atrás no que eu disse e pedir perdão para Deus, e estou pedindo perdão para você porque eu falei esse comentário que não é nada a ver. Eu pensei, isso não foi maldade que eu fiz, mas foi muito sutil, eu não devia ter feito. E porque eu não precisava ter comentado isso daquela outra pessoa para ele. Para quê? Que informação? Por que eu expus outra pessoa para ele? Eu pensei para mim assim. Jesus, eu disse, eu achei que eu já estava curada disso. Esse defunto está se levantando dentro de mim de novo. Está amarrado em nome de Jesus. É transformação de dentro para fora. Eu estou dizendo para vocês isso. Tem outras áreas que Deus está trabalhando dentro de mim. É transformação de dentro para fora. Porque a palavra é viva e eficaz e ela vai lá e o Espírito corrige. Porque a palavra corrige, o Espírito usa a palavra para corrigir. O amor cobre multidão de pecados. Deus disse para mim na hora depois, e disse, Ilaene, vai
corrigir isso, eu tenho que corrigir isso. Vou bater um papo contigo depois. Então, é essa centralidade da palavra. Uma palavra que me muda de dentro para fora. Eu não só sei falar versículo bíblico e sei tudo isso é importante. Mas é uma palavra viva que me muda de dentro para fora. Alinha a minha vida. Terceiro ponto ali, olhando para cima, ouvindo a voz de Deus. Em João 15:15, Jesus diz, eu tenho chamado vocês de amigo, por quê, gente? Porque eu tenho falado para vocês o quê? Eu ouço do Pai. Porque Jesus ouve o Pai. E se nós somos discípulos de Jesus, nós ouvimos o Pai. Se somos ovelhas de Jesus, nós ouvimos a sua voz. Ouvir a Deus é algo que nós perdemos muito na nossa prática de vida cristã na história da igreja. Parar para ouvir Deus. Que palavra Deus tem dado para você? Vocês acompanharam o Daniel que fez transplante de medula? E dia 4 de maio fez 1 ano que a medula pegou, gente? E os exames deu tudo bem, gente. Ele está bem, glória a Deus. Glória a Deus. Ultrapassou a barreira de 1 ano de transplante. Tudo bem. Ele está com dorzinha, tá, gente? Que ele está com herpes zoster. Está todo doloridinho, assim. Coisa que tem que só tomar remédio e esperar passar. Mas nada de crise, tudo bem. Então, como Deus falou com a gente nesse tempo? Como a gente se apoiou em palavras bíblicas que Deus foi dando por meio de irmãos no microgrupo, nós ouvindo a Deus. O quanto é importante ouvirmos a Deus. Se não tivermos uma prática de ouvir a Deus e ir registrando o que Ele está falando, nós podemos ficar na previsão. No descontentamento santo, sem saber como vamos avançar. E sem ter uma convicção divina de como avançar. A convicção divina vem quando o Espírito testifica em nosso espírito. E aí você vai perguntar, como é que tu sabe? Não sei, mas eu sei que é. Aí outro pode perguntar, mas qual é a lógica? Eu sei que é isso, porque Deus está falando isso. Todo o teu ser sabe. Todo o teu ser sabe. Tua carne sabe, teu corpo sabe, tua mente sabe, tuas emoções sabe. Todo o teu ser sabe aquilo. Por quê? Porque o Espírito testificou no teu espírito isso. Então, ouvir a Deus. E o microgrupo discipulado é o espaço para você ouvir a Deus quando você se prepara e compartilhar o que você está ouvindo de Deus. Não é só para você vir compartilhar conhecimento bíblico. É para você ter esse tempo de ouvir a Deus. E muitas vezes você vai compartilhar o que está ali no estudo e o que você está ouvindo de Deus em relação a alguma coisa da sua vida. E isso tem a ver com a parte seguinte, olhando para dentro, nosso relacionamento conosco mesmo, que é o segundo bloco do que nós queremos olhar aqui, que são sinérgicos, né? É a preparação, 1 Coríntios 14, 26. Quando vocês se reúnem, um traz ensino, o outro traz salmo. Às vezes eu paro para alguém no microgrupo e dizer, repete de novo esse negócio, eu tenho que anotar. Isso aqui, os metodistas vão gostar agora. Cadê os metodistas aí? Aqui tem metodista, tem o wesleyano, tem de tudo. Aqui o Ito, aí, né? Quando aquece meu coração. O metodista fala muito de coração aquecido, né? Aquela palavra que alguém fala aquece meu coração. E eu anoto rapidinho, às vezes eu peço para repetir. E terminado o microgrupo, eu preciso ficar um tempo depois ainda, uns 10, 15 minutos, para revisitar aquilo, porque aquilo é algo que eu não quero perder, que Deus trouxe de uma maneira especial. E eu lembro, Terce, que você compartilhou, quando Paulo, você trouxe no grupo que eu legal para não virar um monumento, para o movimento não virar um monumento. Mover movimento, morte, monumento. E o Paulo trouxe isso, e um comentário, e ficou, e Deus trouxe coisas lindas para o Terço a partir disso. E está trazendo ainda. Então, quantas coisas preciosas em nossos microgrupos nós ouvimos. E Deus fala conosco ali. Porque nós temos uma expectativa de ouvir Deus falar. Agora, se você não tem a expectativa de ouvir falar, dificilmente você vai ouvir a voz também. Então, o quanto é precioso isso vir preparado quando você se encontra para o microgrupo. Se preparar bem. Segundo, transparência e vulnerabilidade, Tiago 5,16, confessaram uns aos outros e oraram uns pelos outros para sermos curados. Não é só falar de si, mas é me submeter em amor, né? O campeão aqui, para me pegar no pé, é o Daniel Labe. Como é que está o descanso? Porque ele sabe umas dicas interessantes. E ele disse no microgrupo que nós precisamos cuidar, porque o descanso não é para consumir. Agora vamos jantar fora, agora vamos passear, como se fosse consumir coisas no dia do descanso.
E ele trouxe uma perspectiva tão linda, e eu fui anotando aquilo depois, até pedi de novo, fui anotando depois. Porque ele viveu uma situação, né, Daniel, de fazer um sabático. Daniel é bispo da Metodista Livre do Concílio de Niquém. Ele viveu um tempo, uns meses sabáticos, ele e a Patrícia, foi muito lindo, mandou foto lá do Chile, né? Esse é um sabático abençoado, né, meu irmão? Né? E tudo. E ele trouxe a perspectiva, mas ele, de vez em quando, faz uma boa pergunta em relação a isso para mim. E ele tem uma graça para fazer isso, ele não chega assim, porta dentro, e aí o general assim, né? Porque quando eu boto a mão assim lá em casa, falar com o Daniel, ele já espera, que tem alguma coisa que eu vou falar muito séria. Ele não bota a mão, Daniel, assim, e bate o pezinho. Não, é com uma graça que ele pergunta isso para mim, e eu sei que ele vai me perguntar. Então, tem coisa que eu estou andando pianinho, porque eu sei que ele vai me perguntar. Então, é essa coisa de não só ser transparente. Vulnerabilidade é me colocar em submissão ao amor ao outro. Em submissão a ele me confrontar. Eu dou autoridade para o outro me perguntar como eu estou. E ser intencional. E nós estamos fazendo uma coisa linda, para quem dos outros microgrupos que não sabe, né, Silvado, nosso microgrupo agora em junho e julho, nós vamos parar só para mentorias a partir de áreas estratégicas da nossa vida que nós queremos prestar conta. E cada um vai fazer lá a autoavaliação. Isso é um spoiler do que eu quero propor para quem caminha em microgrupo, tá, gente? Isso é um spoiler aqui. E vamos olhar áreas estratégicas. Não só ir de estudos em estudo, não é que não só ir, mas os estudos nos provocam em áreas que nós precisamos crescer. Né? A gente está caminhando aí, Moisés e Josué, cara, Deus está me quebrando com esse negócio aí no meio. Eu estou assim, ó, a visão vai amadurecendo, porque a cada vez eu estou ouvindo mais Deus sobre isso e estou anotando lá. Mas tem áreas, por exemplo, da relação com as filhas, o neto. Eu estou pensando, gente, minha filha e meu genro vêm para o IFD, vem o pastor deles. Como é que eu estou? Como é que isso está? O que é meu papel ali? Eu preciso trazer uma hora isso para uma mentoria. Vocês estão entendendo como há uma relação, não só de ser transparente, mas de submissão em amor para o confronto, para a prestação de contas? É isso que vai trazer crescimento. Então não é só um grupo de acolhimento, uau, Ilaene, você não está sozinha. É um grupo que me empurra para crescer também. Me acolhe, mas diz, vamos lá, você precisa crescer nisso, certo? O outro, aplicação, Tiago 1:22, sendo praticantes da palavra, não nos enganando. Tem um engano muito grande, gente. É o engano de muitas pessoas que vão domingo ouvir no culto e seguem a semana inteira, e por vir no culto e ouvir a palavra, entendem que estão crescendo e estão bem. E estão perdendo muito, porque o diabo está roubando. Roubando dela conhecer a Deus mais profundamente. Então, quando eu não aplico a palavra e eu ouço a voz de Deus, algo vai morrendo dentro de mim. Preciso aplicar aquela palavra. Se eu quero crescer com Deus, só cresce quem obedece. E o terceiro bloco em relação à qualidade nos microgrupos, qualidade discipulada nos microgrupos, é olhando para fora. Então nós vimos olhando para cima em relação a Deus, olhando para dentro em relação a mim mesma, preparação, transparência, vulnerabilidade, crescimento intencional acelerado e aplicação. E agora olhando para fora no relacionamento com os outros. A participação. Lucas 2 fala de como Jesus fazia perguntas para os doutores da lei. Fazer boas perguntas. Você fazer boas perguntas e as pessoas fazerem boas perguntas para vocês. É isso que provoca uma participação. E nós crescemos na medida que participamos. Nós aprendemos na medida que participamos. Por isso vocês têm 30 minutos para me ouvir. Eu estou falando bem rapidinho para vocês saberem. Cadê o contador? Já terminou os 30 minutos? Não? Não, ele colocou, sumiu daí. Mas sumiu o contador é porque sumiu os 30 minutos? Só alguém me disse, porque eu estou indo embora aqui. Então, o que acontece? 30 minutos, vocês vão para os grupos. Vocês estão anotando, vocês estão interagindo. Entende como quando é participativo o processo é melhor? E nós realmente aprendemos. Olha lá, 7 minutos, gente. Então, vamos lá. Amor e apoio no ambiente de graça. Gente, anota essa palavra. O amor é intencional. Anota ali. O amor é intencional. O amor é orgânico? É relacional? É. Mas o amor é intencional. E isso é um amor intencional, gera movimento. Compromisso. De acolher, mas também de levar outra pessoa a crescer.
Responsabilidade e prestação de contas compartilhada, Provérbios 27, 17. Ferro que afia o ferro. É um autocompromisso. Querido, quando você foi convidado a participar do processo e do microgrupo, querida, é porque o negócio é aqui. Ó, lembra quando a gente... Não sei vocês, mas quando eu era criança eu brincava de pular corda. Vocês brincavam de pular corda? E daí a gente chamava aqui no Rio Grande do Sul de soga, lá em 3 de maio. Cadê o Aimo aí? 3 de maio chamava de soga. Vamos brincar na soga. Tinha umas tia lá, né? Na soga. Então botava assim, ó. Botava assim e aí o outro lá ia subindo. E toda a fila de criança pulava essa altura. Daí ia subir na altura. O outro pulava, passava a fila inteira pulando. Até que chegava alto, que só os de perna comprida que conseguiu pular. Imagina, né? Com a altura das minhas pernas, eu nunca chegava lá, né? O que acontece, queridos? Deus nos chamou para um nível de liderança. Nós não somos melhores. Mas se nós não estivermos num nível de compromisso alto aqui no nosso microgrupo, nós não vamos ter o crescimento que Deus quer que nós tenhamos e fluir da nossa vida o que Deus quer que flua. Então você é chamado a um autocompromisso nesse microgrupo. E esse autocompromisso do ferro que afia o ferro também aqui, da prestação de contas, de responsabilidade, é você separar na sua agenda para você estar lá toda semana, ou quinzenal, ou quando é o seu microgrupo. E se preparar bem. E não deixar qualquer vento, qualquer ventinho assim, ó, que muda o vento, você já muda e já tem outra prioridade. Que sempre tem vento, gente. Se você não aprender a dizer não para os ventos e se organizar, você sempre vai ter vento e o diabo vai criar vento. Esteja certíssimo disso. Coisas muito boas, nobres, mas que você vai precisar administrar para não perder. Por quê? O que comunica a sua autoridade quando você quer chamar outros pastores a caminhar em microgrupo discipulado ou seus líderes da igreja local? Você está vivendo isso com alto compromisso. Isso flui, você comunica. Lembra de novo? Ensinamos o que sabemos e reproduzimos o que somos. Se você não tem um alto compromisso no seu microgrupo, esquece que você quer que os teus líderes tenham. O que você vive e fala mais alto. Você vai reproduzir isso. Rodízio de liderança no microgrupo. Currículo, rodízio de liderança tem alguém que é o líder, mas a facilitação do microgrupo é mútua. Nós sempre nos trocamos de 2 em 2 estudos, ou cada um de 4 em 4, como cada um for elaborar, mas sempre tem alguém novo que facilita. E facilitar significa que você vai, de novo, lá indicar no grupo de WhatsApp qual é o estudo, provocar as pessoas, todo mundo está se preparando, não é só facilitar na hora, certo? E a multiplicação é outro item da qualidade, olhando para fora. O que você ouviu de mim, você vai reproduzir. Eu quero dizer que isso foi o que eu percebi de qualidade nos microgrupos e de pontos altos no movimento, além da capacitação. Mas eu quero compartilhar com vocês agora aqui, deixa eu pôr aqui, quero compartilhar com vocês aqui, na página 11, letra B, um outro ponto alto. Ferramentas de revisão dos módulos de estudos da Bíblia do discipulado. Vocês têm ali um link, lá no aqui não adianta. Gente, vocês acreditam que eu botei o dedo aqui em cima e queria que abrisse? Eu fiz esse mico, achei a maior graça do mundo, botei o dedo ali. Mas lá no grupo de WhatsApp está o em Word e o PDF, lá está o link para vocês clicarem e lá vai abrir, tá, gente? Fica tranquilo. Então, o que eu vou compartilhar aqui, posso compartilhar aqui? Como é que eu faço agora aqui? É só eu clicar aqui e compartilha? Foi? Então, esse link é esse documento aqui. O que tem nesse documento aqui, gente? Nesse documento aqui, você tem de cada módulo, módulo comunhão, tem vídeos gravados. O Marcelo até disse, encontrei várias pessoas. Tem vídeo do Tércio, da Martinha, tem vídeo do Daniel, tem vídeo do Paulo Pontes, tem vídeo... Puxa, tem vídeo de muita gente que está aqui, né? Que gravou sobre aquele estudo, como Deus falou com ele, como ele aplicou aquele estudo em sua vida, certo? Então aqui tem o link lá do que está lá, todos os vídeos e texto, e aqui tem uma ferramenta de revisão e avaliação. Essa ferramenta de revisão, a cada 8 estudos, ó, esse aqui é do Dedicados à Comunhão, você vai avaliar aqueles outros 8 estudos e vai dizer qual é o destaque. O que Deus mais lhe chamou a atenção, uma área que Deus está trabalhando. E dessa área, o que você tem feito a partir desses 8 estudos, dessa área que Deus, nesses compartilhar dos 8 estudos, Deus trouxe? E como você quer continuar crescendo?
Olha a prestação de contas e pegar de todos aqueles 8 estudos, ok, o que Deus está trazendo aqui? Fazer esse foco, certo? E isso é o que você vai continuar prestando contas no grupo. E depois você avalia o seu microgrupo, um ponto a melhorar do microgrupo, um ponto alto e um ponto a melhorar, e dos líderes facilitadores também. Mas eu quero trazer um outro recurso que é também interessante, que é um ponto alto, é a autoavaliação e avaliação do microgrupo e dos facilitadores. É esse documento que está ali, ó. Entre o líder do microgrupo ser discípulo, ser discipulador, ser facilitador e ser multiplicador. E aqui eu trago algumas características, esse é um documento que eu e o David fizemos juntos, ó. Como ele ser multiplicador. Então, dá uma olhada nesse documento lá. Por quê? Porque ele é uma forma de você fazer um checklist de você como um líder facilitador do seu microgrupo, que você está caminhando, certo? O outro documento é essa avaliação diagnóstica. Vê como a gente aprende tudo e todos? Esse aqui foi o Elcimar Mendes. É Fernandes, Elcimar, eu sempre troco o nome dele, gente. Fernandes, da Convenção Batista Nacional, do projeto deles, ó. Ele arrumou isso bonitinho assim, ó, para fazer, ó, dar uma notinha ali do lado, olha. Ele resumiu um monte de coisa, ó, daquele pacto do discípulo também. Então, são ferramentas que você pode usar, que de cada 8 encontros ou 4 encontros, você vê, para dizer, gente, vamos avaliar como é que a gente está caminhando aqui como microgrupo, como facilitadores. Por quê? Porque cultura de discipulado. É avaliar e crescer. É uma avaliação com propósito, certo? E o outro que eu quero trazer para vocês aqui, que é na letra D, assessoria, é a ferramenta de crescimento intencional. Eu vou falar um pouquinho mais dela quando eu falar de assessoria, mas eu quero destacar aqui que um dos pontos altos da qualidade do microgrupo é porque tem uma assessoria. É olhar como você está caminhando com o seu microgrupo piloto na igreja local ou com o seu microgrupo com outros pastores. Alguém que ajude você a olhar de fora. Como é que está essa qualidade? Como é que você está caminhando? E o curso assessoria na plataforma, ele vai trabalhar como você pode usar uma ferramenta de crescimento intencional para ajudar você a avaliar a qualidade do seu microgrupo. Com uma pergunta estratégica no final da ferramenta, que é assim: qual é o ponto, a área de crescimento, o ponto a melhorar do seu microgrupo ou você como líder do microgrupo? E 3 ações práticas que você pode fazer para crescer nessa área. Quando vem para o encontro da assessoria, já vem com isso respondido, e aí o assessor ajuda você a crescer. Mas eu vou falar um pouquinho mais disso quando eu falar de assessoria, certo? Obrigada, pode tirar essa projeção? Então, esses são pontos altos que eu percebo, certo? Agora, pontos de crescimento. Primeiro, discernir o melhor momento para reproduzir novos microgrupos, levando em conta o processo de crescimento do pastor ou líder, que será o novo líder facilitador. Quando é que você começa a fazer na igreja local com seus líderes? Você, pastor, está vivendo no microgrupo discipulado. Quando você, pastor, está vivendo no microgrupo discipulado, vai começar com novos pastores. Ter clareza, discernir isso. Porque nós temos pastores, por exemplo, que já têm uma cultura de discipulado. Ou seja, discipulado 1 a 1, ou tinha alguém que já tinha prestação de contas. Mas tem gente que vem para o processo que é crua, que nunca viveu discipulado. Gente, quando eu comecei a caminhar em grupo, eu nem sabia falar de mim, eu nunca tinha vivido esse negócio, nem sabia o que esse trem era direito. Eu vim crua de tudo, tive que caminhar, pegar no tranco. Por exemplo, a ferramenta de revisão, terminou os 8 módulos? Para olhar, é só uma maneira de dizer, gente, no próximo encontro nós vamos conversar sobre os 8 estudos e o que está ficando de vocês para isso, o que Deus mexeu com vocês. Podia ser só isso. O documento é só uma forma de nos ajudar a organizar o que nós queremos compartilhar naquele encontro, entenderam? A ferramenta tem que servir para o processo, ela não é o processo. Ela não é por si mesma. Ela deve fortalecer o processo. A ferramenta de crescimento intencional, eu vou mostrar mais amanhã, mas mais é para ter um encontro. Por exemplo, nós temos 3 encontros de discipulado e 1 encontro de assessoria. Nesse encontro de assessoria, é para olhar a qualidade do microgrupo que você reproduz.
É para ajudar você a ser um bom líder facilitador e ter um bom microgrupo. Por quê? Porque se você não tem um bom microgrupo, seja da tua equipe pastoral na igreja local, ou dos teus líderes, eles não tiverem um bom microgrupo, um bom DNA, não adianta você para baixo ter os odres certos, porque você não tem o DNA certo para fluir para baixo. Por isso a importância de assessorar quanto ao teu microgrupo piloto, como é que ele está caminhando lá na tua igreja local. Então é só, e a ferramenta, vocês vão ver amanhã, é só uma forma de você parar para pensar como é que está o teu microgrupo. Para você não vir para o encontro da assessoria e querer que aquela pessoa lá te dê respostas mágicas, mas dizer, cara, o microgrupo, Deus está me dando essas pessoas que eu estou caminhando, eu tenho que dar, o que está acontecendo aqui? Deus, estou te ouvindo aqui, como é que é isso aqui? Estou pensando isso aqui, estou olhando isso aqui. Você faz esse processo. Então você traz esse processo para o encontro e ele é coletivo. Se nós somos 4 ali no grupo, os 4 fazem esse processo. E os 4 trazem como estão vivendo. E um ajuda o outro. Então não sou eu que sei tudo, não é o outro. Nós aprendemos um do outro. E um ajuda o outro como é que está a qualidade do microgrupo. E essa é a riqueza, gente. Então a ferramenta, ela só faz com que nós tenhamos o quê, gente? Mais intencionalidade. Só isso. Ela precisa servir esse processo. E sendo bem usada, ela vai nos ajudar. E isso tem a ver com o próximo ponto aqui, que é o nosso ponto de crescimento quanto ao discipulado. Número 2 ali. Ter clareza dos princípios de cada parte do encontro para ter flexibilidade na condução do encontro. Não é aquele ritual prussiano que senta, levanta, tipo uma missa no culto. Agora todo mundo em pé, agora senta, agora vamos orar, agora isso. Os luteranos já me olharam lá, né? Mas é prussiano, né? Nem sei como é que é o nome daquela liturgia toda lá, né? Mas senta, levanta. Não é isso, o microgrupo discipulado, o encontro não é isso. Por que a gente tem ali dizendo, olha, esse é o momento voltado para a pessoa. Primeira pergunta, acolhe, compartilha a pessoa. Aqui é o momento voltado para a palavra. Aqui presta conta e aplica na sua vida. Pessoa, palavra, pessoa. Se entende esse princípio, vai ter flexibilidade. Você entendeu o fluir. Porque não é assim, 10 minutos é isso, 15 minutos é isso. Isso é uma orientação. Se você entendeu o que deve fluir naquele momento, você sabe ser maleável com o tempo, ser maleável com aquilo que precisa acontecer, sem ter detrimento. Por quê, gente? Porque a gente fica que nem eu, 7 minutos eu passei ali, vocês vão perder isso em algum lugar. Se você ficar falando muito do pessoa, palavra, de onde é que você vai tirar tempo no microgrupo? Quando volta para a pessoa na aplicação. E geralmente, se você não vigia, isso acontece. Porque você estende a conversa aqui. Quando chega na última pergunta do estudo da Bíblia discipulado, que é aplicação e prestação de contas, não tem mais tempo de qualidade, nem para ficar em silêncio, ouvir Deus e ministrar um na vida do outro. Em algum lugar esse tempo sai. Isso de vez em quando, ok, mas se isso você não vigia, isso acaba sendo uma exceção que vira regra. Então você entender a importância, entende que a gente não está dando uma receita pronta e tem que ser assim. Mas a gente está dizendo, ó, num processo é importante cuidar pessoa, palavra, pessoa, ok? E aí tem encontro que a gente para e diz, hoje não tenho compartilhar, porque alguém está muito quebrado, precisa orar, ou alguém traz uma situação, queremos orar, ou vamos fazer 45 minutos do compartilhar do estudo, 45 minutos de uma mentoria. Então, o que eu às vezes percebo é que nós precisamos valorizar as partes do encontro. Essa é a minha fala. Entendendo que cada uma delas tem uma importância muito grande. E como a gente pode transitar entre elas com liberdade, mas sem prejuízo. E sem isso ser, agora é isso, agora é isso, agora é aquilo. Mas entendendo como um processo. Certo?